Programa Nossas Manhãs. Apoio Relojoaria e Ótica Canabarros, Realce Centro de Estética e Salão, Farmácia Central, Consultório Odontológico Dr. Tarek Tarabaini, Chefe Gilmar Eventos e Casa Decor. Bom dia! Mais um domingo começando, está no ar o programa Nossas Manhãs. Preparamos um programa especial para você, cheio de informações. Hoje vamos falar de saúde, aqui no programa Nossas Manhãs. Você sabe o que é alergia à proteína do leite e intolerância à lactose? Os sintomas são parecidos e as causas e o tratamento são bem diferentes. É sobre isso que hoje nós vamos conversar. A nossa convidada de hoje é uma gastropediatra e que vai explicar pra gente quais são essas diferenças. Então não saia daí que o programa Nossas Manhãs está apenas começando. Eu já volto. Conheça o novo tratamento do Realces. Os efeitos da lipocavitação que diminui vários centímetros já na primeira sessão. Elimina a gordura localizada, reduz a celulite e remodela a silhueta. Sem cortes e indolor. Não perca tempo. Faça sua avaliação no Realces e aproveite o verão em sua melhor forma. Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs. Com certeza você já deve ter escutado falar sobre intolerância à lactose e também sobre a alergia à proteína do leite. Você já ouviu falar? Apesar dos sintomas serem parecidos, são alergias totalmente diferentes, o que pode atrapalhar o diagnóstico e o tratamento. E é por isso que recebemos a gastropediatra Luciana, que vai nos explicar tudo sobre o assunto. Bom dia, doutora Luciana. É um prazer recebê-la aqui no programa Nossas Manhãs e para falar de um assunto que é tão importante, não é mesmo? Sim, alergia e intolerância à lactose. Então, doutora, muitas pessoas e até mesmo os médicos, eles confundem a intolerância à lactose com a alergia à proteína do leite. Explica um pouquinho isso pra gente. Bom, essa é uma confusão que acontece com muita frequência, né? A alergia à proteína do leite de vaca é uma reação imunológica do organismo e a intolerância à lactose é um problema com a enzima lactase. São doenças diferentes que às vezes se confundem até porque em alguns momentos elas têm uma sintomatologia muito parecida. Então explica, doutora, pra gente isso bem certinho, né? Ficando confuso. Eu trouxe até, pensando nisso, assim, eu trouxe algumas coisas, alguns brinquedinhos aqui, os brinquedinhos da minha filha, peguei os brinquedinhos da Rafaela pra gente poder explicar um pouquinho melhor e isso ficar um pouco mais palpável, já que as crianças, assim, e os adultos ouvem, sistema imunológico, é uma coisa muito difícil de compreender. Então, doutora, fizemos assim, vamos começar primeiro com a alergia à proteína do leite, para você de casa entender, porque a gente faz uma confusão danada, não é mesmo? Bom, a alergia à proteína do leite de vaca, então, é uma reação imunológica do organismo. Sim. Digamos assim, isso acontece com todo mundo? Não acontece com todo mundo. A alergia acontece em 1 a cada 20 bebês, mais ou menos, se a gente pudesse dizer em relação ao nascimento. Isso acontece geralmente no filho do paciente alérgico, né? O pai que tem uma rinite, que não precisa necessariamente ter um problema intestinal. O pai tem uma rinite, o pai tem um problema de pele, uma dermatite de pele, foi uma pessoa que teve um problema intestinal no passado. Então, esse filho dessa pessoa alérgica é o que vai ter o problema. Os outros não vão ter, né? Então é exatamente essa população. Então, hoje existe uma confusão que tudo é alergia, né? Verdade. Então, assim, realmente não é que tudo é alergia. Existe uma população e essa população é que a gente vai reconhecer como alérgica. Então, vou separar assim, digamos assim, essa daqui não é alérgica e essa aqui tem um pai que teve uma rinite, que tem asma, que teve um problema intestinal. Então, esse daqui, que é filho de alérgico, é o que realmente vai apresentar a alergia. Não quer dizer que ele é alérgico que vai ter, mas ele existe uma maior chance, né? Sim, existe uma chance, sim. Então ele nasceu, então ele tem chance de sensibilizar. Sim. Né?
A alergia à proteína do leite de vaca, quando a gente está falando de alergia à proteína do leite de vaca, a gente ouve muito as pessoas falarem, hoje em dia as siglas ficaram famosas, né? Meu filho tem APLV, então que é a alergia à proteína do leite de vaca. Ela é um problema com a proteína do leite, né? Então a gente tem um problema com a caseína, que é uma proteína do leite da vaca, em que o que acontece habitualmente no nosso intestino de uma forma geral, né? A gente come, vai tomar o leite, né? Tomamos o leite. Então a gente sofre nesse inteirinho um processo digestivo. O organismo digere e ele vai transformar isso tentando fazer uma brincadeirinha, né? Sim. Vai transformar isso em pedacinhos em que vai se ocorrer a digestão, né? Então vai lá, digeriu tudo, pronto. Aquilo ali o organismo digeriu, não causou nenhum problema para a criança. Sim. Né? Tá? Quem faz essa barreira do que vai passar, digamos, passou por uma molécula maior, vem aqui, não entra, ela vai embora. O organismo manda ela embora, ele deixa entrar só as pequenininhas, né? As que estão grandes, ele não deixa passar, ele manda embora, né? Então, isso, o organismo, quem faz isso é o intestino, né? Tá? Às vezes, o que acontece? Na criança, e a alergia é uma coisa que acontece no bebê, alergia na proteína do leite de vaca é uma coisa que acontece... Não acontece em adultos. Não, a gente até pode ter alergia, né? Realmente o adulto pode seguir alérgico, mas é uma doença que se desenvolve na criança pequena. Sim. Né? Que efetivamente o grande público é a criança pequena, em que vai ter esse processo e que vai bebezinho. se curar desse processo. Sim. Né? Diferente até da intolerância à lactose, que a gente vai falar depois, que é realmente da criança maior. Sim. Tá? Então, o que acontece? A criança, o bebezinho pequeno, ele nasceu. Ele é imaturo, porque ele recém-nasceu. O intestino dele ainda não está tão bom. Então, digamos assim, essa peneirinha do intestino exatamente não está tão boa. Aí, às vezes, acontece assim, desse neném sofrer ter alguma dificuldade inicial no nascimento. Às vezes, faz uma virose, usa um antibiótico. Então, são vários fatores, às vezes, e realmente o mais importante é a própria imaturidade do ser humano, né, do nenenzinho. O que acontece? Esse intestino, esse filtro do intestino, ele tá um pouquinho mais, digamos assim, o furinho dele tem alguns furinhos que são um pouquinho maior, que depois até vão se consertar, mas naquele momento eles estão. E aí o que acontece? Em vez de passar só uma proteínazinha pequena, como seria o habitual, e o resto ir embora, vai lá e passa uma grandona, né? Passou a grandona lá. Quando passou a grandona, o organismo vai lá e reconhece assim, nossa, isso aí é um mau elemento. Esse tal desse C, dessa caseína, é um mau elemento, então vamos eliminar, né? E aí marca e diz, olha, e aí começa a produzir suas imunoglobulinas, seus linfócitos, né, conforme a manifestação. E aí ele marca esse Czinho como se fosse uma coisa ruim, né, que é a caseína. Que quando acontece numa próxima exposição, em que o Czinho, né, a caseína vai ser digerida e ela vai passar pequenininha, ela não tá grande. Mas ele vai lá e reconheceu ela como uma coisa ruim, porque ele marcou a caseína. E ele diz assim, olha, tá lá aquele elemento de novo. Vamos mandar os nossos exércitos. E aí eles mandam as imunoglobulinas. A explicação é fantástica. Quando ele manda esse exército, o que ele faz? Ele começa a destruir o próprio intestino. Ele começa a destruir esse filtro, essa barreira, ele acaba destruindo o próprio intestino. E aí é o que acontece, que a gente chama as colites, que as crianças sangram, as diarreias, as cólicas, né? E aí, assim, como tu começa a desencadear uma manifestação imunológica, alguns pacientes vão ter manifestações respiratórias, tem pacientes que têm urticária, né? Assim, são várias manchas na pele, tem pacientes que faltam ar. E pro resto da vida ela vai ter... Esse tipo de alergia? Não, esse tipo de manifestação, então é uma coisa da criança pequena, né? Nesse momento. Então, esse paciente, a partir do momento que ele faz isso, o médico faz esse diagnóstico, ele retira essa proteína da dieta da mãe, né? Ou se o bebê está tomando uma mamadeira, ele retira essa proteína da dieta da criança e ela fica durante 1 ano com essa dieta, mais ou menos 6 meses, 1 ano, às vezes até mais. E nesse momento o organismo vai se reorganizando. E quando ele se reorganiza, ele passa a deixar de ser alérgico e aceitar essa proteína. E aí a criança vai viver o resto de uma vida normal. Passa, né? Passar desse
o processo de limitação. Olha, nós mal começamos, o assunto é fantástico. Você viu a doutora aqui explicando detalhadamente sobre a alergia da proteína do leite. Mas nós vamos saber muito mais aqui com a doutora Luciana após os nossos comerciais. Então não sai daí que nós já voltamos. Há quanto tempo você não dá um belo sorriso? As técnicas e tratamentos odontológicos mais utilizados em todo o mundo, agora bem pertinho de você. No consultório do Dr. Tariq Tarabaini, você conta com o que há de mais moderno no mercado. Agende sua consulta e realize com excelência sua reabilitação oral com implantes dentários. Implante Clean, Dr. Tariq Tarabaini, Centro Navegantes. Telefone 3249-0729. Já estamos de volta com o programa Nossas Manhãs e hoje, gente, a gente está com uma pessoa aqui que é a doutora Luciana, ela que é gastropediatra, é isso, doutora? Gastroenterologista, E que estamos conversando até sobre assim, aquela confusão que a gente faz, que é a alergia à lactose e a alergia à proteína do leite, não é mesmo, doutora? E nós estamos primeiro falando, então, da alergia da proteína do leite. Antes, doutora, da senhora até continuar o primeiro assunto, deixa eu perguntar para a senhora, e essa alergia da proteína do leite pode ser do leite materno também? A caseína, que é a caseína, a lactobuminina, são algumas proteínas, né, que fazem alergia, elas passam através do leite materno. Então, o que a mãe ingere, essa proteína passa. Então, ela pode acabar desencadeando alergia no neném. Então, não precisa necessariamente ser só um neném de mamadeira, o neném de leite, do aleitamento materno também faz. Olha só. E aí, por isso que daí, às vezes, a mãe tem que colocar... Às vezes, não. Quando o paciente é alérgico, a mãe vai fazer a dieta também, não só o neném, né? E quais são os tratamentos, doutora? Bom, o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca é a exclusão da proteína, né? Então, para o neném que está em aleitamento materno exclusivo, ele vai ingerir, o que está em aleitamento materno exclusivo, vai ingerir apenas o leite materno com a mãe de dieta, né? E essa mãe vai ter que tirar da dieta o leite, os derivados do leite, o queijo, o iogurte, a nata, requeijão e todas as coisas que vêm do leite, né? Existem vários cuidados que essa mãe tem que fazer, porque ela tem que ter um certo cuidado com os rótulos dos alimentos, existem algumas palavras que ela tem que cuidar. A dieta é bem desgastante, assim, mas as mães conseguem fazer, né? Vamos fazer assim, eu vou pedir a produção para trazer pra gente, eu acho que eles têm algum leite aqui, alguma coisa? Esses produtos, né, que estão aqui, são coisas que geralmente geram algumas confusões, né, porque essa é a grande confusão que isso está colocando. Então, existe uma confusão em relação ao que é alergia à proteína do leite de vaca e intolerância à lactose, que são coisas diferentes. Às vezes, uma mãe com alergia à proteína do leite de vaca vai tomar um leite zero lactose achando que está fazendo dieta e na verdade ela não está fazendo dieta, ela está mexendo numa outra coisa, ela está mexendo no açúcar do leite, né? Que se a gente pudesse separar, assim, eu tô pegando meus brinquedinhos de novo, o problema dela está aqui na caseína, no amarelinho, não está aqui na lactose, no açúcar do leite, no vermelhinho. Bem que a criança pode ter os dois problemas. Só que a intolerância à lactose é um problema da criança maior, é de uma outra faixa etária. Não é do bebê. E é um outro tipo de doença, até pode acontecer num bebê, quando o bebê fizer, assim, por exemplo, uma diarreia aguda, né? Mas ela, essencialmente, é uma doença da criança maior e do adulto, né? E aí, às vezes, realmente, as mães acabam comprando produtos sem lactose, ingerindo esses produtos sem lactose, e aí tendo sintomas. E aí, até coitadas, estão imaginando que estão de dieta, fazendo todo um esforço, mas esse leite realmente ele tem esses produtos, eles estão nessa doença, né? Na doença, na intolerância à lactose e não aqui na alergia à proteína do leite de vaca. Olha como é interessante, né? A gente às vezes fica tão perdida. Então, basicamente, o tratamento da alergia à proteína do leite de vaca é a retirada da proteína. Então, a mãe vai fazer toda uma dieta em que ela vai tirar todo o leite, os derivados do leite, como já lhe disse, fazer todo um cuidado da alimentação. Isso tem que ser supervisionado por um médico e uma nutricionista, porque existem várias confusões, né?
E o neném que toma mamadeira, né? Então a gente tem as fórmulas, essencialmente as fórmulas da idade, elas são fórmulas com a proteína inteira, né? Vamos chamar assim de fórmulas de primeiro semestre. Então, assim, de primeiro, de segundo semestre, as fórmulas infantis. E para o paciente que tem alergia, existem fórmulas que são para esses nenéns. São fórmulas que a gente chama fórmulas hidrolisadas, né, em que essa proteína, em que é feito nesse leite, o que é feito nesse leite? A proteína do leite hidrolisado, ela nada mais é do que uma proteína que foi feita a hidrólise, se quebrou. Então, existe esse tipo de leite, o leite com a proteína hidrolisada. E existe o leite que tem essencialmente um aminoácido